Começou com uma fotografia. É sempre assim, não é? Já ia pela terceira hora dentro de um arquivo digitalizado de materiais promocionais de circos do século XIX, o tipo de toca de coelho em que a gente cai quando deveria estar fazendo outra coisa completamente diferente quando a encontrei. Um cartão de gabinete em sépia, por volta de 1880, de uma exposição ambulante americana. 2 homens de cartola ficavam na altura do peito de uma terceira figura. A terceira figura não estava sobre nenhuma plataforma. Não há nenhum truque de perspectiva forçada que eu consiga identificar com qualquer grau de confiança. Nenhuma caixa sob seus pés. Nenhum ângulo de câmera que explicasse obviamente as proporções. Ele simplesmente era grande. Imenso. Perturbadoramente grande. A legenda dizia: o celebrado gigante, uma maravilha da natureza, ou a mais refinada ilusão do espetáculo. E lembro de ter recostado na cadeira e pensado, por que essas são as únicas 2 opções? Porque, na própria formulação da época, o roteiro cultural dominante para se deparar com um ser humano de grande estatura era ou uma maravilha da natureza ou um truque. Por que a explicação do embuste estava tão agressivamente pré-carregada na apresentação, quase como se alguém precisasse que o público escolhesse essa saída? Essa pergunta me ficou cravada como um espinho. Quanto mais fundo eu mergulhava no arquivo, mais esse espinho ia se enterrando. O que encontrei não era uma curiosidade isolada, era um padrão. Um padrão que se repetia em todos os continentes de forma suspeita e extraordinariamente bem coordenada, e que uma vez que você o enxerga, é impossível deixar de ver. Nos é dito, e aceitamos sem maiores questionamentos, que o circo do século XIX era uma celebração do exótico, do incomum e do teatral. O famoso ditado de P.T. Barnum, de que nasce um otário a cada minuto, foi tão completamente absorvido pelo nosso DNA cultural que o usamos como lente para interpretar toda a época. O período era o da encenação, do engodo, da suspensão voluntária da descrença. Esse enquadramento é útil, talvez útil demais, porque eis o que ele consegue. Cria uma moldura interpretativa totalizante na qual tudo que se encontra dentro do contexto de uma exibição circense é, por definição, suspeito, encenado, performático, fruto de enchimentos, pernas de pau, truques de câmera e da ingenuidade das multidões. O circo era o espaço designado da época para uma irrealidade socialmente aceitável. E qualquer coisa colocada dentro desse espaço, qualquer corpo, qualquer afirmação, qualquer forma humana aparentemente anômala, é automaticamente filtrada por esse enquadramento, não examinada, não documentada por observadores independentes com qualquer rigor, não medida com nenhuma metodologia transparente, simplesmente rotulada, exibida. E depois, quando a turnê acabava, discretamente embalada e guardada. Isso levanta uma pergunta simples, mas crucial. Se você precisasse exibir algo real, algo cuja realidade fosse inconveniente, cuja existência perturbasse uma narrativa específica sobre o que a humanidade era e havia sido recentemente, onde você o colocaria? Onde você o exibiria para que olhos curiosos pudessem vê-lo, tornando a supressão completa desnecessária, mas de modo que suas implicações pudessem ser neutralizadas com segurança? Você o colocaria no circo. Você o chamaria de maravilha ou de fraude e deixaria a multidão decidir. E a multidão, condicionada por décadas de espetáculo barnumesco, quase sempre escolheria a fraude. Sem exceção. Falemos dos gigantes propriamente ditos, não da lenda, não da mitologia, mas dos indivíduos documentados, anunciados, contratados e em turnê que apareceram sob as bandeiras de circos e exposições ambulantes por toda a América do Norte e Europa durante aproximadamente as décadas de 1850 a 1910. Os nomes a eles atribuídos merecem atenção. Coronel Ralph Goshen, o gigante árabe. Capitão Martin Van Buren Bates, o gigante do Kentucky. Angus MacAskill, o gigante de Cap Breton. Chang Yu-sing, o gigante chinês. Edouard Beaupré, o gigante de Willow Bunch.
Ella Ewing, a gigantessa do Missouri, e dezenas de outros vindos da Suécia, da Rússia, dos territórios otomanos, do Brasil, do continente africano. O padrão se repete com uma precisão inquietante. Em todos os continentes que haviam sido recentemente, dentro da memória viva, parte da grande ruptura que alguns pesquisadores associam a uma civilização global pré-existente e muito mais antiga. Em todas as regiões onde velhos mapas, velhos edifícios, velha infraestrutura de origem contestada ainda permanece de alguma forma. Em todo lugar onde os ossos da Terra ainda parecem carregar a memória arquitetônica de algo que veio antes do mundo, que nos disseram ter começado. Todos eles aparecem, já formados, no registro das exposições. Quase nenhum tem documentação robusta de sua vida anterior. Histórias órfãs, origens vagas, atribuições geográficas que mudam entre os materiais promocionais. Árabe, do Kentucky. Chinês, rótulos de conveniência, não biografia. E aqui está a parte mais estranha. Quando se tenta rastrear suas linhagens para trás, encontrar os registros familiares, os documentos de nascimento, os registros paroquiais, as anotações do censo que deveriam, no século XIX cada vez mais burocrático, existir em abundância, o rastro se afina. Muito. Em alguns casos, desaparece quase por completo. Por quê? Quero ser cuidadoso aqui. Não sou biólogo, não sou médico. E não vou fazer afirmações definitivas sobre o que a fisiologia humana pode ou não produzir. Mas vou apontar algo que as evidências parecem sugerir, e vou pedir que você reflita sobre isso com calma. As alturas registradas oficialmente para os chamados gigantes de circo do século XIX se agrupam numa faixa surpreendentemente estreita. 2,30 metros, 2,42 metros, 2,50 metros. Os casos mais famosos ficam logo abaixo ou ao redor da marca de 2,5 metros, com um pequeno número de outliers ultrapassando esse limite. Isso é apresentado como o limite natural superior da variação humana extraordinária. A literatura médica da época o enquadrava como patológico, gigantismo, acromegalia, anormalidade pituitária. O enquadramento circense reforçava isso. Aqui estava um corpo produzido por mau funcionamento, por excesso, pela natureza saída dos trilhos. Mas considere o registro ósseo, não o registro circense, o registro ósseo. Relatos de restos escavados aparecendo ao longo do século XIX em contas de jornais de todos os Estados Unidos continentais, da Irlanda, da Turquia, do Peru, das ilhas do Pacífico, descrevendo ossos de morfologia aparentemente humana, em dimensões que superam consideravelmente as figuras da era circense. 2,70 metros, 3 metros, 3,60 metros nos relatos mais extremos. Esses relatos são quase universalmente descartados hoje com o argumento de que apareceram em jornais, e os jornais do século XIX eram sensacionalistas, não confiáveis e editorialmente indisciplinados. A explicação oficial desmorona exatamente aqui, para mim, nesse ponto. Porque os mesmos jornais, considerados não confiáveis o suficiente para transmitir medições ósseas precisas, são tidos como inteiramente confiáveis quando documentam eleições, processos judiciais, transações comerciais e declarações de presidentes. Confiamos neles seletivamente. Confiamos neles quando seu testemunho confirma o mundo que esperamos e os descartamos quando seu testemunho nos perturba. Por quê? É aqui que chegamos a algo que considero genuinamente impossível de ignorar, não importa quantas vezes eu me aproxime dele de um ângulo cético. A campanha para enquadrar indivíduos humanos de grande estatura, como artistas de circo, como entretenimento, como patologias, como fraudes ou maravilhas, não foi um fenômeno americano. Não foi um fenômeno britânico. Não foi sequer um fenômeno ocidental. Foi global, simultâneo e extraordinariamente bem coordenado para um mundo que não dispunha de telecomunicações. Nas décadas de 1860 e 1870, enquanto as exibições de Barnum estabeleciam um modelo interpretativo no Nordeste dos Estados Unidos, exposições ambulantes com enquadramentos surpreendentemente similares operavam na França, nos Estados Alemães, no Império Russo, na capital otomana
em Calcutá, em Xangai, na Cidade do Cabo e nas cidades da América do Sul. Línguas diferentes, tradições promocionais diferentes, contextos culturais diferentes para o espetáculo e o maravilhoso. E, no entanto, a mesma mensagem essencial reproduzida em todos eles. Essa pessoa grande é, ou, uma aberração natural, ou um embuste elaborado. Escolha um. Siga em frente. Não um movimento organizado, não uma conspiração com arquitetos nomeados, não uma campanha coordenada com rastro de papel, mas uma convergência cultural tão uniforme, tão simultânea, tão consistente em sua lógica central, que exige uma explicação. Pense cuidadosamente no que a coordenação global no século XIX realmente exigia. Você precisava de redes de transporte, de infraestrutura de comunicação, de instituições, organizações de imprensa, sociedades científicas, órgãos governamentais, dispostas a adotar e amplificar um enquadramento consistente. E você precisava que tudo isso acontecesse de forma orgânica e espontânea, em culturas que estavam simultaneamente engajadas em enormes conflitos geopolíticos entre si. Isso lhe parece mais plausível do que a alternativa? Que havia algo, não uma conspiração, mas um interesse institucional compartilhado, uma necessidade epistemológica compartilhada em tornar certos tipos de corpos legíveis apenas como entretenimento. Quero abordar isso com cuidado, porque é aqui que o terreno se torna mais contestado e onde o rigor intelectual importa mais. Há um corpo crescente de pesquisadores trabalhando fora das instituições acadêmicas, em grande parte autofinanciados, em grande parte descartados, que propõem que a civilização que chamamos de Tartária, a qual aparece em mapas europeus com uma proeminência impressionante desde o século XVI até o início do século XIX, antes de desaparecer abruptamente da consciência cartográfica e histórica, não era simplesmente uma designação geográfica para as regiões das estepes da Ásia Central. Eles propõem, com graus variados de evidência e graus variados de moderação interpretativa, que era o vestígio de algo mais antigo. Uma civilização de escala diferente, de proporção diferente, cuja infraestrutura física, os corredores largos, os grandes arcos, as enormes portas, os tetos marcantemente altos de edifícios que nos dizem agora ter sido construídos por populações relativamente recentes, para propósitos inteiramente convencionais, foi construída para corpos que não eram iguais aos nossos. Não vou lhe dizer que isso é verdade. Vou pedir que você olhe para as evidências que eles reuniram e se pergunte se a explicação oficial de que todas aquelas portas, tetos e arcos eram simplesmente escolhas estéticas, expressões de ambição, monumentos ao ego, o satisfaz plenamente. E vou pedir que você mantenha essa pergunta ao lado do registro circense. Porque eis o que as evidências parecem sugerir, quando você as coloca lado a lado, nas mesmas décadas em que o último remanescente do antigo mundo arquitetônico estava sendo demolido, remodelado ou absorvido para novos usos institucionais, aproximadamente de 1820 a 1910, uma onda de indivíduos humanos excepcionalmente grandes apareceu no registro público. Foi imediatamente absorvida pela infraestrutura do entretenimento e sistematicamente enquadrada como patológica ou teatral. Não refugiados políticos, não representantes vivos de um povo deslocado, não os herdeiros de uma tradição física de uma era diferente da história humana, aberrações ou impostores. Esta é a parte que faz o silêncio cair sobre a sala. Vários dos gigantes circenses documentados do século XIX morreram sob custódia institucional ou de exibição, e seus restos foram retidos. Não devolvidos às famílias, não sepultados com a dignidade concedida aos cidadãos comuns. Retidos. Edouard Beaupré, o gigante de Willow Bunch, morreu em 1904. Seu corpo foi exibido em uma exposição ambulante por anos após sua morte. Foi eventualmente adquirido por uma universidade, onde permaneceu como espécime por décadas. Os pedidos de sua família para que seus restos fossem devolvidos para um sepultamento adequado não foram atendidos por quase um século,
uma universidade manteve o corpo de um homem morto, um homem de proporções físicas incomuns como espécime científico, por um século. Quero lhe perguntar diretamente, o que estavam estudando? Que pergunta seu corpo respondia que exigia posse contínua? O que havia em sua forma física que tornava a retenção institucional preferível ao sepultamento? O silêncio que envolve essas perguntas não é o silêncio do registro incompleto. É um silêncio específico, moldado, o tipo que se forma ao redor de algo que certas instituições decidiram coletivamente não discutir. Uma vez que você sente esse silêncio, ele se torna por si só uma espécie de evidência. Antes de a fotografia ser padronizada, antes de as convenções de estúdio se tornarem rigidamente estabelecidas, existiu uma janela, aproximadamente de 1845 a 1875, durante a qual os sujeitos fotográficos eram capturados com relativa consistência de escala. A tecnologia era nova o suficiente para que a distorção sistemática para fins comerciais ainda não houvesse se tornado prática padrão. As convenções da fotografia de truques estavam sendo inventadas em tempo real, e suas marcas são muitas vezes, para um olho treinado, detectáveis. Nessa janela, o registro fotográfico de indivíduos humanos de grande estatura é notável. Há imagens, passei um tempo considerável com elas, nas quais as relações proporcionais entre os sujeitos não são facilmente explicadas por nenhuma combinação de perspectiva, plataforma, calçado ou distorção de lente que eu tenha conseguido identificar, onde a geometria da imagem simplesmente resiste à interpretação do embuste. Não em todos os casos, não de forma uniforme, mas em casos suficientes, com regularidade suficiente, para que a pergunta não se resolva de forma limpa. E em quase todos os casos, essas imagens foram produzidas para ou adquiridas por promoção circense, o que significa que entram no arquivo já pré-rotuladas, já interpretadas para nós. A legenda nos diz como ver, e vemos de acordo. O que encontraríamos, me pergunto, se removêssemos as legendas, se olhássemos para as fotografias, como luz atingindo uma superfície sensibilizada e registrando o que estava lá, em vez de como efêmeros circenses? Se perguntássemos não, esse truque é convincente? Mas o que precisaria ser verdade para que isso não fosse um truque? O gigante circense, como fenômeno de exibição sustentado, proeminente e recorrente, desaparece essencialmente do registro público nas primeiras décadas do século XX. Não imediatamente, não de uma vez, mas com uma rapidez que, penso, merece atenção. O início dos anos 1900 traz novos enquadramentos institucionais. O Hospital de Pesquisa Moderno, a disciplina recém-profissionalizada da antropologia, a autoridade consolidante dos museus nacionais e das sociedades científicas. O corpo humano, especialmente o corpo humano em comum, é gradualmente transferido da economia da exibição para a econômica científica. O monstro do circo cede lugar ao estudo de caso médico, e nessa transição algo se fecha. O estudo de caso médico é um gênero controlado. Circula dentro de redes profissionais, atrás dos muros de acesso dos periódicos acadêmicos, dentro das paredes institucionais dos hospitais de ensino. Não é público, não está disponível para exame independente. É interpretado por profissionais credenciados e relatado em termos que o leigo deve aceitar por autoridade. Essa transição foi uma evolução natural da prática científica? Talvez. Provavelmente, em muitos aspectos, sim. Mas quero que você perceba o que ela acumpliu. Transferiu o corpo anômalo do olhar público para o olhar profissional. Substituiu a ambiguidade do circo, fraude ou maravilha pela certeza fechada do diagnóstico, disfunção pituitária, anormalidade endócrina, caso encerrado. E as fotografias foram para coleções privadas. Os restos ósseos foram para depósitos. Os materiais promocionais foram adquiridos por arquivos especializados com acesso público limitado.
E as próprias pessoas, a memória viva do que haviam sido, de onde tinham vindo, de se teriam histórias a contar sobre suas origens que não correspondiam aos rótulos promocionais, desapareceram. Não escondidas, não suprimidas, simplesmente deixadas se tornar inalcançáveis. Comecei esta investigação cético. Permaneço cético de respostas fáceis, de narrativas arrumadas, da tentação de substituir um sistema fechado de explicação por outro, mas não consigo mais encontrar a explicação oficial suficiente. A explicação oficial de que os gigantes circenses eram uma mistura de indivíduos genuinamente altos com condições médicas e de elaboradas fraudes teatrais, tudo absorvido pela cultura de entretenimento de uma era crédula, não explica a consistência do enquadramento entre culturas que não tinham mecanismo de coordenação. Não explica o afunilamento dos registros biográficos precisamente no ponto em que deveriam ser mais densos. Não explica a retenção institucional de restos físicos, nem a migração de corpos anômalos da exibição pública para uma custódia profissional fechada, exatamente no momento em que a arquitetura do velho mundo estava sendo mais agressivamente demolida e reclassificada. Não explica o fato de que as pessoas descritas, na literatura promocional de sua própria época, como os mais extraordinários espécimes humanos da era, indivíduos cuja existência, se tomada ao pé da letra, exigiria uma revisão profunda de nossa compreensão da história humana recente, foram sistematicamente colocadas num contexto concebido para torná-las incríveis. Não executadas, não aprisionadas, não simplesmente escondidas, tornadas incríveis. Há um tipo particular de apagamento que não exige destruição, exige apenas recontextualização. Coloque a evidência onde ela será vista, mas enquadre-a de modo que ninguém acredite no que está vendo. O circo era, nessa leitura, não uma celebração do estranho. Era uma divulgação gerenciada. Um espaço onde o de outro modo incontrolável poderia ser contido dentro da categoria segura do entretenimento. E aqui está a pergunta a que continuo retornando. Aquela que não me larga às 3 da manhã, quando o arquivo está aberto e as fotografias estão espalhadas pela minha tela. Se esses indivíduos eram simplesmente pessoas altas com condições médicas, se suas proporções eram patológicas, suas alturas explicáveis, seus corpos inteiramente consistentes com o mundo como o entendemos, por que as instituições da época trabalharam tão arduamente para garantir que jamais acreditaríamos plenamente neles? Do que, exatamente, estávamos sendo protegidos de acreditar? As evidências não respondem a essa pergunta. Não completamente. Ainda não. Mas a própria pergunta, sua forma, sua persistência, sua recusa em se dissolver diante da narrativa oficial, parece ser a coisa mais importante que encontrei neste arquivo. Mais importante do que qualquer fotografia isolada. Mais importante do que qualquer medição. A pergunta que nunca deveria ter sido feita.